E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de filosofia aqui no canal. Meu nome é Laura e hoje eu vou tentar elucidar, mostrar, identificar aqui junto com vocês as diferenças que existem entre a filosofia e a sociologia. Porque quando a gente tem um primeiro contato com essas matérias, principalmente ali no primeiro ano do ensino médio ou até depois também, a gente não enxerga com objetividade as diferenças que existem entre essas duas matérias. A gente acha que um filósofo e um sociólogo falam a mesma coisa e a gente não entende por que estuda essas matérias de um jeito diferenciado, porque que elas estão separadas ali para a gente estudar. A primeira diferença é o contexto histórico. A filosofia e a sociologia, elas surgem em momentos diferentes da história da humanidade e elas surgem com objetivos diferentes também. A filosofia, ela surge na Grécia Antiga, porque naquele momento todos os fenômenos da natureza, todos os acontecimentos da sociedade, tudo que se perguntava tinha uma resposta vinda da questão divina, tinha uma resposta mitológica. Então a filosofia surge na Grécia Antiga para proporcionar uma resposta racional sobre os questionamentos dos fenômenos da natureza e também dos fenômenos sociais. Então aí surge a filosofia para chegar a uma resposta racional sobre as questões do mundo. A sociologia, ela surge bem depois, ela surge no século XVIII. O século XVIII foi bem conturbado na história da humanidade. Tinha acabado de acontecer a Revolução Francesa e também a Revolução Industrial. E essas duas revoluções modificaram totalmente a estrutura da sociedade que estava existindo até então. Então os pensadores, os intelectuais da época começam a enxergar aquela sociedade que estava surgindo, aquela sociedade resultado dessas revoluções, como um problema que deveria ser analisado, solucionado. Então aí surge a sociologia. A sociologia surge como uma análise da sociedade. Então tá vendo que são objetivos bem diferentes? A filosofia quer uma resposta racional sobre os acontecimentos, os fenômenos do mundo, da natureza, do ser humano, e a sociologia, ela quer analisar aquela sociedade fruto da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. A gente pode dizer que tanto a filosofia quanto a sociologia fazem uma análise sobre a sociedade, sobre os fenômenos sociais, mas elas utilizam uma metodologia, métodos, jeitos diferentes para fazer essa análise. A filosofia, ela faz uso dos pensamentos críticos, racionais sobre os fenômenos sociais que envolvem o comportamento humano, como a justiça, a ética e a política. Já os sociólogos, eles fazem uso de um método empírico. Eles vão analisar e coletar dados para analisar os comportamentos da sociedade. Os sociólogos, eles vão analisar questões como desigualdade social, a estrutura social, o comportamento entre os seres humanos. Muitas pessoas enxergam tanto a sociologia quanto a filosofia como matérias inúteis, que não têm prática no nosso dia a dia, que elas não são usadas no nosso dia a dia, que elas não têm funcionalidade nenhuma. Mas isso é uma opinião equivocada, não é bem isso que acontece. A filosofia, ela pode ser usada, por exemplo, nas políticas públicas para promover uma sociedade mais justa, com mais equidade. E a sociologia, ela pode ser usada, por exemplo, para encarar o problema da miséria, da pobreza. Ela identifica o que causou aquela situação e também identifica o que pode ser feito para combater esse problema. Então, por mais que a filosofia e a sociologia sejam matérias distintas, diferentes, elas se complementam, elas ajudam, auxiliam
nos combates, nos problemas da sociedade no nosso cotidiano. Elas contribuem para a construção de um mundo cada vez melhor, justo, igual. Essa foi a videoaula de filosofia de hoje, espero que tenham gostado. Bons estudos e vejo vocês terça-feira que vem para mais uma videoaula de história. Bons estudos e até mais!